sol castigava o asfalto enquanto Sara caminhava com o filho nos braços. Seus pés descalços tocavam a terra quente da beira da estrada e cada passo parecia mais pesado que o anterior. A mala velha pendia do ombro, cheia apenas com algumas fraldas, uma mamadeira vazia e 2 trocas de roupa. O bebê dormia, com o rostinho colado ao peito da mãe, alheio ao desespero que a cercava. Não havia para onde ir. Não havia quem ligasse. A estrada era tudo o que ela tinha naquele momento. E ainda assim, parecia não levar a lugar algum. Sara olhava para os carros passando com pressa, como se o mundo ignorasse sua dor. O vento bagunçava seu cabelo preso às pressas, e a garganta ardia pela sede que ignorava para não secar o leite que ainda alimentava seu filho. O silêncio ali era ensurdecedor, interrompido apenas pelo som das rodas no asfalto e pelo choro abafado da alma dela. Ela não queria esmola, queria dignidade, mas parecia que ninguém enxergava isso. Até então, era só uma mulher perdida, sem lar, sem futuro, e sem saber que naquele dia o destino estava prestes a mudar tudo. Dias antes, a vida de Sara ainda tinha alguma cor. Ela vivia com Pedro, seu marido, em uma casinha simples no interior. Ele trabalhava como mecânico numa oficina e ela ganhava alguns trocados costurando roupas para vizinhas. Não era muito, mas havia amor, e isso bastava. Pedro era carinhoso, sempre com um sorriso nos lábios, e fazia planos para quando o filho nascesse. Mas tudo desmoronou em uma manhã chuvosa. Pedro saiu de moto para entregar uma peça e nunca voltou. Um acidente brutal o levou, e levou junto o chão sob os pés de Sara. No enterro, ninguém segurou sua mão. A sogra, amarga e cruel, culpou Sara por tudo. Disse que ela era o peso que atrasava o filho dela. 3 dias depois do funeral, a expulsou de casa com um bebê recém-nascido no colo. Sem ter onde ficar, sem renda e sem família, Sara arrumou a mala com o que podia e foi embora. Ninguém lhe estendeu a mão. Apenas o instinto de mãe a mantinha de pé. A cada passo, a saudade de Pedro apertava, mas o amor pelo filho a fazia seguir. Ela não podia desistir. Por ele, ela continuava. Nas pequenas cidades por onde passou, Sara bateu em muitas portas. Algumas se abriram, mas logo se fecharam quando viam o bebê. Outras sequer se abriram. Ela tentou conseguir abrigo, emprego, até comida. Nada. Quando dizia que era viúva, algumas pessoas apenas viravam o rosto. Era como se sua dor não fosse digna de compaixão. Ou pior, como se ela fosse culpada por estar naquela situação. Dormiu uma noite em um ponto de ônibus, abraçada ao filho, rezando para que ninguém os incomodasse. Em outro momento, dividiu uma maçã dada por um senhor idoso na praça. Mas os olhares de julgamento eram constantes, como se a cada esquina ela precisasse justificar sua existência. O bebê chorava de fome, e ela tentava cantar baixinho para acalmá-lo. Naquele dia específico, com o sol a pino e os pés feridos, ela não aguentou mais. Sentou à beira da estrada, com a mala ao lado e o filho no colo. O choro que segurava há dias finalmente veio, silencioso, molhando o rostinho da criança adormecida. Ela olhou para o céu, sem palavras, pedindo por um milagre. E sem saber, ele estava chegando. Um carro preto, reluzente, freou lentamente ao lado dela. Sara assustou-se, tentando se levantar com dificuldade, protegendo o bebê instintivamente. A porta do carro se abriu, e dele saiu um homem alto, vestindo terno com um olhar firme mais sereno. Miguel. Não disse seu nome. Apenas a encarou por alguns segundos, como se estivesse tentando entender o que via. Depois, sem rodeios, disse com firmeza: "Você vem comigo. Agora." Sara não entendeu. Quem era ele? Pensou. A desconfiança tomou conta. E se fosse alguém perigoso? Mas Miguel se aproximou devagar, sem invadir seu espaço. Mostrou uma garrafa de água e uma mamadeira nova. Tinha até um cobertor limpo no banco de trás. Tudo aquilo parecia um sonho. "Eu vi você na cidade ontem. Vi você pedindo ajuda. E hoje te vi aqui. Não consegui ir embora. Se eu fingir que não vi, vou me arrepender pro resto da vida." A voz dele não era de pena. Era de decisão. De alguém que sabia o que estava fazendo. Sara hesitou. Mas algo no olhar dele dizia: "Você está segura." E naquele instante, ela decidiu acreditar. Dentro do carro, o silêncio era pesado. Sara segurava o bebê, ainda tremendo, sem saber se fez a coisa certa. Olhava pelas janelas, o coração acelerado.
Estava indo para algum lugar desconhecido, com um homem que mal conhecia. E se fosse uma armadilha? As histórias que ouvira sobre tráfico e abusos vinham à mente como relâmpagos. Miguel, percebendo o nervosismo dela, tentou quebrar o gelo. Falava devagar, explicando que tinha uma fazenda ali perto e que vivia sozinho. Disse que não esperava encontrar ninguém naquela estrada, mas quando a viu, não teve dúvida de que precisava agir. Você não está mais sozinha, Sarah, pelo menos por enquanto. Ela se assustou ao ouvir seu nome. Vi no papel da mochila do bebê o nome do posto de saúde. Ele explicou com calma. Ainda assim, ela manteve a guarda alta. Queria confiar, mas era difícil. Pessoas boas haviam virado as costas para ela. Por que ele seria diferente? Mas, quando chegaram à propriedade, ela ficou sem palavras. Era enorme, bonita, limpa, e parecia mais com um refúgio do que uma armadilha. Pela primeira vez em dias, Sarah sentiu algo parecido com esperança. Quando o carro atravessou os portões de ferro e subiu a estrada cercada por árvores frondosas, Sarah arregalou os olhos. Não sabia o que esperar, mas com certeza não era aquilo. Uma mansão em estilo colonial, imponente e acolhedora, cercada por campos verdes e flores bem cuidadas. O ar era puro, o silêncio envolvente. Era como se tivesse entrado em outro mundo. Miguel parou o carro em frente à casa e desceu. Um funcionário apareceu, sem fazer perguntas. Apenas ajudou com a mala. Miguel mostrou o quarto onde ela ficaria. Espaçoso, com uma cama macia, roupas limpas, berço arrumado e um banheiro privativo. O bebê, inquieto, logo adormeceu em meio ao conforto. Sarah não conseguia entender. Por que ele estava fazendo tudo aquilo? Por que ela, mesmo exausta, não dormiu naquela primeira noite? Ficou sentada olhando o filho e se perguntando se aquilo era real. E se no dia seguinte a mandassem embora? E se fosse só um abrigo temporário antes de mais uma decepção? No fundo, ela queria acreditar que era diferente. Mas a dor de tantas rejeições ainda pesava. Mesmo assim, por seu filho, ela decidiu aceitar aquele momento. Pela primeira vez, em dias, descansou. No terceiro dia, enquanto Sarah ajudava na cozinha, por iniciativa própria, tentando retribuir de alguma forma, Miguel se aproximou. Sentaram-se na varanda, e ele começou a contar sua própria história. Disse que havia crescido em extrema pobreza, criado por uma mãe solo, assim como ela. Viveram em barracos, passaram fome, foram humilhados por vizinhos e esquecidos pela família. A mãe dele, mesmo cansada, sempre sorria para dar esperança ao filho. Miguel contou que, aos 16 anos, saiu da cidade com uma mochila nas costas e trabalhou em tudo o que aparecia. Lavrador, ajudante de caminhão, mecânico. Anos depois, abriu uma pequena transportadora. Trabalhou sem parar. Hoje era dono de várias empresas, fazendas e negócios, mas nunca esqueceu de onde veio. Quando te vi ali na estrada com o bebê, eu vi minha mãe, e vi quem eu poderia ter sido se ninguém tivesse me ajudado. Sarah se emocionou. Pela primeira vez, ouviu alguém falar com verdade, sem julgamento ou pena. Miguel não a olhava como uma vítima. Ele a olhava como uma mulher forte. E ali, uma semente de confiança começou a brotar entre eles. Com o passar dos dias, Sarah foi se transformando. Aos poucos, aquele olhar cansado começou a recuperar o brilho. O bebê, agora bem alimentado e seguro, sorria mais. E ela também. Começou a ajudar nos afazeres da casa, mesmo sem obrigação. Cuidava das flores, lia livros da pequena biblioteca da fazenda e aprendia sobre administração rural com os funcionários. Ela era curiosa, inteligente e determinada. Miguel notava isso em silêncio, admirado. O tempo na fazenda trouxe algo que Sarah nem sabia que precisava: rotina. Acordava com o canto dos pássaros, preparava o café, cuidava do filho e fazia o que gostava. Aos poucos, as feridas da alma começaram a cicatrizar. Miguel, por sua vez, deixava claro que não esperava nada dela. Apenas queria que ela ficasse bem, mas havia algo crescendo entre eles. No início, era apenas respeito. Depois, admiração. Mas agora, cada troca de olhares carregava algo mais. Algo que os dois sentiam, mas nenhum ousava confessar. Afinal, como saber se era o momento certo? Sarah ainda carregava cicatrizes profundas. Miguel, apesar de forte, também era marcado por perdas, mas a conexão entre eles era impossível de ignorar. Certa manhã,
Enquanto Sara alimentava o bebê no jardim, um carro velho parou na porteira da fazenda. Era a sogra. O rosto duro, o olhar julgador. Veio acompanhada de um homem desconhecido e, sem aviso, invadiu o terreno gritando. Acusava Sara de abandonar a família e seduzir um homem rico por interesse. A cena foi humilhante. Os funcionários se afastaram. Sara tremia. O bebê chorava. Você é uma vergonha. Uma aproveitadora. Deu o golpe da barriga e agora tá se achando dona de tudo. Esbravejava a sogra, sem medir as palavras. Miguel chegou a tempo. Parou ao lado de Sara, olhou firme para a mulher e disse: Aqui, quem é protegida é ela. Se veio tirar a paz dessa casa, pode ir embora. E se quiser falar sobre o neto, fale com os advogados. A sogra empalideceu. Nunca ninguém a enfrentou assim. Miguel fez questão de deixar claro. Sara não estava mais sozinha. E ali, naquele confronto, ela viu mais que proteção. Viu respeito. Viu alguém que lutaria por ela. Pela primeira vez, desde a morte de Pedro, sentiu que tinha novamente uma família. Naquele fim de tarde, o céu estava dourado e a brisa soprava leve. Sara estava sentada na varanda, com o bebê no colo, quando Miguel se aproximou. Ele trazia flores silvestres colhidas no campo e um sorriso diferente. Ajoelhou-se ao lado dela e disse com os olhos marejados: Eu não tinha mais ninguém. Já havia desistido de formar uma família. Mas então você apareceu no momento mais improvável e mudou tudo. Me devolveu o sentido da vida. Me ensinou a amar de novo, sem esperar nada em troca. Sara tentou falar, mas a emoção travou sua voz. Miguel continuou: Sei que você ainda está curando, mas quero te pedir uma coisa. Com calma, no seu tempo. Não quero que vá embora. Quero que fique, comigo, com a gente. Quero ser mais do que abrigo. Quero ser lar. Então, tirou do bolso um pequeno anel de prata e colocou no dedo dela com o bebê sorrindo entre os dois. Foi simples, verdadeiro e profundo. Sara chorou como nunca. E pela primeira vez em muito tempo, não era choro de dor, era de amor. O casamento aconteceu ali mesmo, na fazenda, sob uma grande árvore florida que Miguel havia plantado anos antes em homenagem à mãe. Não havia luxo, nem convidados importantes. Apenas os funcionários da fazenda, alguns vizinhos e sorrisos sinceros. Sara usava um vestido simples, branco, emprestado por uma das funcionárias. O bebê, agora mais gordinho e cheio de vida, foi levado ao altar nos braços de Miguel, como símbolo daquela nova família que estavam formando. Sara, emocionada, mal conseguia acreditar que aquilo era real. De uma estrada solitária e desesperadora, ela havia sido conduzida ao amor, à segurança e, acima de tudo, ao respeito. O homem que um dia parou o carro e disse: Você vem comigo? Agora dizia: Quero que fique para sempre. Ela já não era a viúva abandonada. Era esposa, era mãe, era dona da própria história. Miguel a incentivava a estudar, a abrir seu próprio negócio. Estavam construindo uma vida juntos, com parceria, sem pressa, sem obrigações forçadas. Apenas amor e gratidão. O novo começo de Sara não era um conto de fadas. Era melhor. Era verdadeiro. Construído com lágrimas, coragem e um encontro improvável que mudaria suas vidas para sempre. Anos se passaram. Hoje, Sara coordena um projeto social ao lado de Miguel, voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente mães solo sem apoio. A iniciativa já ajudou dezenas de mulheres a encontrarem moradia, emprego e dignidade. Sara faz questão de ouvir cada história, abraçar cada mulher e lembrar que ela também já esteve ali, sozinha, com medo e carregando o mundo nos braços. Ela dá palestras, participa de campanhas e é conhecida por uma frase que virou lema do projeto. Às vezes, tudo o que uma mulher precisa é de alguém que diga: Eu acredito em você. O bebê, agora crescido, corre pela fazenda com os pés descalços e o coração leve. Cresce cercado de amor, exemplo e valores. Miguel continua sendo o pilar da família, mas agora caminha lado a lado com Sara. Não na frente, não atrás, juntos. A história que começou com desespero e lágrimas termina com propósito e transformação. E deixa uma lição clara para quem a ouve. Nem todo fim é o fim. Às vezes, é só o recomeço disfarçado de dor. E quando alguém estende a mão, tudo pode mudar. Se essa história tocou o seu coração,
Compartilhe com alguém que precisa acreditar que a vida pode mudar. Muitas mulheres estão como a Sara, sozinhas, sem destino, esperando por um gesto de empatia. E você pode ser essa mão estendida. Curta, comente e compartilhe. Você nunca sabe o quanto uma simples ação sua pode transformar a vida de alguém. Porque no fundo, todos nós já fomos salvos, ou ainda seremos, por alguém que simplesmente acreditou em nós no momento certo. Se inscreva no canal para mais histórias reais, fortes e emocionantes que mostram que ninguém está realmente sozinho.